Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Mais uma noite fria aqui em São Paulo, 12 graus, garoa. E eu inicio aqui o nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago minha impressão, opiniões, sempre com intuito educacional, de formar investidores independentes que reflitam, que avaliem o mercado e que possam com o tempo caminhar com as suas próprias pernas, como eu tenho muitos alunos que são grandes profissionais de bancos, assets, corretoras, trabalham em tesourarias e isso me orgulha muito. Eu já faço esse trabalho educacional desde 2007, fiz entre 2007 e 2012, tendo no período quase 5 mil alunos presenciais e pessoas que acompanharam minhas palestras e seminários presenciais também, mais de 30 mil. Depois a gente iniciou um trabalho online no Infomoney. Hoje 90 mil pessoas aproximadamente recebem informe e cenário e de 2.500 a 3.000 pessoas por dia acompanham a gente aqui no programa Na Mira do Trader e no Radar. Ok, então eu vou começar como sempre pelos estudos das criptomoedas, as moedas digitais, A gente antecipou aqui uma situação de compra novamente. Então, em leve alta, aqui não tem direção única, mas entre a leve e alta estabilidade, vamos ver aí o que os gráficos têm para nos dizer, ok? Só para não deixar de registrar aqui, o pessoal fala que eu só falo nos palpites de 2-0 aqui para o Corinthians, ontem eu falei que ia ser 1-0 e acertei, hein? Então, que fique aí o registro. Pessoal, eu inicio sempre pelo Bitcoin, utilizando sempre dólares americanos. Eu sempre comento com vocês aqui que no exterior a minha corretora predileta é a Poloniex. Aqui no Brasil a gente tem a Foxbit, tem a Mercado Bitcoin, tem a Brasiliex, mas você tem uma limitação de moedas que você pode operar. No caso da Poloniex você pode operar todas e é simples, geralmente você transfere teu saldo em bitcoins. Então nesse caso teria que ter uma corretora aqui também para comprar, daí a gente usa a Jax como wallet e consegue transferir a sua carteira virtual e todos esses detalhes eu ensino melhor na imersão. E aqui no Brasil ainda é caro, dependendo da movimentação que você vai fazer, você paga a taxa fixa e variável. Geralmente quando você coloca dinheiro na exchange não, mas quando tira chegam a cobrar quase 2%, então é complicado. Você faz uma operação com 100 mil, aí na hora que você retira você paga 2 mil de taxa lá no exterior. Nada contra as corretoras daqui, pessoal, mas como eu sou independente, vocês são a minha razão de ser aí, do desenvolver o trabalho, eu desenvolvo porque eu quero e porque eu gosto. Isso ocorria também na renda variável antigamente, não era tão alto, era 0,5% na ida, meio na volta, mas poderiam reduzir um pouco. Tem mais de 1 milhão de pessoas que operam aqui no Brasil. Então, na bolsa a gente não chega a 600 mil, tem 500 e poucos mil. Agora me parece que baixou para mais perto de 500 do que 600, pelo que eu li. Até para minha surpresa, mas que operam mesmo. Eu estava falando com um aluno outro dia, não tem menos de 200 com certeza. Ok? Então, no caso do Bitcoin, nós temos um sinal de entrada compradora. Houve um rompimento falso desse ponto aqui, que é a região de 6.080 dólares, o martelo foi confirmado, e a gente acredita no Bitcoin até 3.800, pelo menos ali para testar a média. Aí dali em diante é outra história, Aí vai depender das circunstâncias no momento. E a gente fala tudo isso, exchange, tudo na imersão. No caso aqui do Bitcoin Cash, para o investidor mais arrojado ele deu compra, só que para quem gosta de trabalhar com confirmação, seria acima de 531, que é a cabeça do martelo. Mas quem é mais arrojado já poderia entrar, até que posição completa. No caso do Ethereum, ele confirmou também a cabeça do martelo 284, quem diria, que a gente viria ver o Ethereum a 284, tá 287, deve vir até a média nos 360 aqui. E no caso do Ripple,
Também, né, ele tinha a cabeça do martelo aqui a 0,28, vamos colocar, tá 0,29, então rompeu, deve ir no 0,35 até a média. Pessoal, falando um pouco do petróleo, né? Tá toda essa história aí no exterior de guerra comercial. Hoje foi um dia de arrefecimento. O Brasil foi uma exceção, eu já vou explicar por quê, né? Então, o que a gente tem aqui no petróleo, né? Uma movimentação de topos e fundos descendentes. Hoje nós temos uma mistura de pinça com padrão penetrante. O padrão penetrante teria que subir aqui um pouco mais e iria aberto um pouco mais abaixo aqui. A pinça, as mínimas não estão tão justapostas, mas assim, seria um filhote de pinça de fundo com piercing line pattern e arame. Como não tem esse padrão, né, é um padrão aí que favorece a compra, com alvo aí no 68, um pouquinho abaixo, para testar a média de 21. Eu acredito nesse cenário. Aí nós temos o Brent Crude Oil, que é o petróleo negociado na ICE, na Bolsa de Londres. Operar o petróleo em Londres está mais fácil que em Nova York. E muita gente que assiste o programa aqui opera, viu? Por quê? Nós temos um fundo a 71,26. O mercado foi lá embaixo, está deixando um padrão parecido aqui com arame de fundo. E acima de 71,26 é compra, porque aí configura rompimento falso. Então é um gráfico mais claro, mais técnico, né? Eu vou falar do EWZ, mas tem ativos aqui que o pessoal pediu também, que eu vou fazer aqui no TradingView, que está nos pedidos do YouTube, ok? ELP, SIG, GLD. Então eu vou fazer aqui primeiro o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Hoje uma leve queda, né? Ela é impactada inversamente proporcional pelo dólar e pelos ativos aqui no Brasil também, então uma leve queda, está sobre uma região de suporte, ó, tem suporte a 33,38, tem suporte a 33,27 e até na mínima de hoje a 33,26, então somente abaixo desse ponto, né, seria um balde de água fria nas pretensões compradoras, mas aí teria que esperar fechamento, no intraday pela volatilidade pode espetar, mas teria que esperar fechar, pessoal. Perfeito, então agora vamos aqui a ELP, que é a Copel, né, negociada, é uma ADR, negociada em Nova York, um amigo nosso aí pediu. A compra ótima, não precisa falar que foi aqui embaixo, né? Teve aqui uma situação interessante, né, um candle forte de massa, e também não precisaria nem dizer que o alvo era aqui na média, mais ou menos na máxima de hoje, em 5,41. Pessoal, quando é assim, esse tipo de situação, eu gosto, a ação está numa baixa muito forte, então ela dá uma condição interessante por assimetria. Eu acho que o rompimento estaria, a compra estaria no rompimento da máxima de hoje em 5,41, você pode trabalhar até com a ordem automática Start, porque deixaria a máxima da movimentação para trás e a média de 21. E o stop estaria abaixo da mínima aqui do dia 19 de julho, que seria 5,24. Essa aqui é a minha leitura. Aí tem a SIG, que se eu não me engano é CEMIG, né? É CEMIG. A CEMIG hoje teve movimento legal, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Primeiro, né, como o nosso intuito ele é essencialmente educacional, a ideia é a capacitação dos investidores, esse é o meu grande desafio. Muita gente ainda vê o canal pelas operações, e eu sempre explico, pessoal, as operações, elas são momento, né? O conhecimento que é passado aqui, ele é perene, né? Então ele te capacita a fazer algo de forma independente conforme você vai aprendendo, né? Mas enfim, vamos falar dos dois. Este padrão era um padrão de venda para operação short muito fácil. Você tem um movimento de alta longe da média, o mercado corrige, não vem na média e ele repica. Quando ele rompe aqui essa região de 2,23, está distante da média, então a compra não está convicta. Aí ele faz um rompimento falso do 2,23, gerando uma venda. Onde que está o objetivo da venda? Está no início aqui da figura.
na região de 1,94 dólares. Então, cumpriu o objetivo, ele deu uma ótima compra quando ele rompeu de baixo para cima o próprio 1,94, rompimento falso. A venda exagerou, foi acionando os stops aqui. Aí, o que a gente faz no momento? Você tem duas alternativas. Olha aqui, a mínima, o eixo do topo duplo é 2,10. Qual que foi a máxima de hoje? 2,11. Ordem start acima de 2,11. É uma alternativa. Ou você já vai para o pau, como eu falo aqui, compra a mercado e coloca stop abaixo da mínima de hoje em R$2. Ok? Nesse tipo de situação, eu prefiro comprar rompimento. Porque a gente já pega um movimento prévio, né? E tem GLD, que o pessoal pediu. Que é o ouro, né? É uma Exchange Trade Fund, né, de ouro. E é uma situação que, vamos dar uma olhada no semanal, mas é uma situação de tendência de queda muito forte, né? Recentemente estava aqui em 129, agora está em 111. Olha, esse tipo de situação é o seguinte: ou você operar contra uma barra de venda dessa no semanal, tem que ser bem ousado. Só que está bem distante da barra, está quase 10% da média de 21 no semanal. Então, por exemplo, se você entra nesse momento, tem sinal? Tem alguma coisa, uma figura, alguma coisa? Não. Então você entra por assimetria, pessoal. Comprar por assimetria, geralmente a média tem que estar distante. E você entra no vazio, né? Geralmente não com lote cheio, você coloca ali, divide o lote em 4, 5 partes e vai entrando, para tentar pegar um preço médio, entendendo que a queda é exagerada. Né? Então essa que é a minha leitura nesse tipo de caso. Ok? Compraria por assimetria, mas sem um sinal mais firme. Aí não tem um gap fechado aqui, mas não existe um sinal mais forte que diga a você que é o momento de entrar, nem por candle, nem figura, nem nada do gênero. Okay? A tendência, na minha visão, ela é francamente de queda. Ok? Então, 3 ativos, eu vou fazer mais 4. Eu vou fazer BR Foods, BTLW, Amar 3 e Vulc 3. Antes de fazer os outros pedidos do YouTube, vamos dar uma olhada aqui nas bolsas americanas, né? Todas elas em alta importante, né? Para os padrões de lá, 0,79 no S&P, 1,58 no Dow, 0,42 no índice Nasdaq. Petróleo a gente já viu que fechou em alta. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas norte-americanas aqui. Então o Dow Jones fez um movimento que a gente havia comentado mesmo. Dia 15, 16, certo? Eu tô achando esse gráfico do Dow Jones estranho. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tá correto no TradingView. Eu tô achando esse gap, a distância entre os candles um pouco... Eu sei que teve gap hoje, mas eu não sei se é tão distante assim. DJI. Não é, né? Não é, né? Então eu tava vendo ali né, esse gap é bem menor. Aqui eu tenho 14, 15, 16. Então vamos fazer aqui, né? Eu sempre dou preferência ao cartezinha, mas como tem esse equívoco ali, a gente vai fazer aqui. Em porcentagem tá igual. Né? Mas esse candle ele abriu aqui, na verdade. Então, pessoal, o Dow Jones ele vem numa alta pouco a pouco, né? Ontem houve um martelo, esse martelo foi acionado e o mercado está acima da média de 21. Fechou esse gap que atraiu os preços que eu citei ontem e está acima dessa máxima aqui do dia 11 de junho, que é exatamente 25.403. Né? Tem essa outra máxima aqui também, que é 25.152. Então nós temos uma situação claramente favorável à alta. Mas como a gente tem muita gente que opera comprado e outros que operam vendidos aqui, existe a possibilidade de um ombro
cabeça, ombro, existe. Então seria interessante que o Dow Jones rompa de fato o 25.587, que é a máxima do teórico primeiro ombro, e também esse ponto aqui do 25.692. Mas a barra de hoje é uma barra forte, gap, o outro gap fechado, então é algo que favorece a ponta compradora. Vamos ver se a gente consegue fazer o S&P aqui. O S&P. Eu acho que esse gap também está exagerado. Vamos ver aqui. S&P 500. Vamos dar uma olhada ali. Não corresponde, né? Então vamos fazer aqui aí vamos fazer o Nasdaq aqui também. E vamos em frente, né? Então, no caso aqui do S&P, nós temos um ponto que seria legal o mercado trabalhar acima, 2848, para deixar esse segundo ombro para trás. Tem uma possibilidade de oco também, mas pela configuração, tendência de alta, acima de média, martelo rompido, essa figura não deve, não estou dizendo que não vai surtir efeito ser acionada, seria acionada no 2.800, e aí levaria os preços para cima. E aí falemos de Nasdaq. Eu acho que é o Nasdaq aqui. Não é esse. Eu acho que é esse daqui, o Nasdaq Composite. 7.806, deixa eu só ver aqui. 7.806, perfeito. Sempre uso duas fontes para checar para não ter problema. Índice Nasdaq é o mais forte. É possível traçar uma linha de tendência de alta aqui. Né? Ele respeitou 0,42 de alta. Eu não enxergo aqui um oco como eu vejo possível, como eu vejo nas outras bolsas. Então, isso me reforça uma leitura positiva para o índice Nasdaq e provavelmente também para as outras bolsas americanas. Ok? Então agora vamos estudar as bolsas de Xangai e também o índice DAX. Xangai caiu 0,66, DAX subiu 0,61. Vamos aos gráficos aqui. Então, pessoal, está carregando ali o índice chinês, né, que é a bolsa de Xangai. Até nós conversávamos sobre isso na área de comentários ali do YouTube, né? É um bearish market, né? 20% abaixo do último topo. Existe um ombro, cabeça a ombro, sim. Ele foi acionado hoje, não. Ele acionou no intraday e voltou. Se for entendido como rompimento falso, pode gerar um movimento altista. É uma situação que sinaliza fundo. Na Bolsa de Frankfurt, que foi onde a minha história na renda variável começou, em 2001, eu fui começar a operar mesmo em 2002, na época eu era estudante de engenharia, e eu estava em Frankfurt. Nós temos um sinal de fundo. Distância de média. Este ombro, cabeça a ombro, já teve seu objetivo cumprido. Veio nesse suporte aqui. E nós temos um arame de fundo, que é a mulher grávida em japonês. Isso favorece uma alta de curto prazo, num primeiro momento um repique, possivelmente depois uma reversão. O que eu queria mostrar para vocês aqui, começando a falar do mercado interno, nós temos aqui o pessoal do Unibroker que disponibiliza. Eles pegam aqui os ativos do IBOV e distribuem quem são os responsáveis pela alta ou pela baixa. E tem um número importante de ações subindo, só que com menor peso, né? Uma cesta grande de ações. E
uma cesta também que não é pequena de ações caindo. Talvez eu concordo que o número de ações caindo é maior, mas tem muita coisa subindo hoje, subindo bem. Você pega Elet 6 aqui, por exemplo, a própria Copel, você pega Ultrapar, Embraer e tal, Semig. Então, quer dizer, foi um dia dúbio, né? Depois de um vencimento de índice e tal. Então não é, por exemplo, que hoje seja um dia baixista, por exemplo, né? Que nem a gente vê aqui o Ibovespa caindo 0,34. Tudo bem que a máxima foi bem acima, mas a mínima também, quer dizer, é um pregão lateral de cautela. E muita gente perguntou, porra, professor, mas por que que... Na verdade, o pessoal não perguntou exatamente assim, né? Falaram, professor, por que que o mercado lá fora tá bem e aqui tá caindo, né? A razão é muito simples. Teve uma suspeita de denúncia, de incluir o Geraldo Alckmin na Lava Jato, essa coisa toda. Ele é o candidato preferido do mercado. O mercado foi para baixo mesmo. Foi isso que aconteceu, né? E assim será. Tem os drivers externos, sim, né? Mas tem a corrida presidencial e eu insisto que é o driver principal. Ok? Sobre os estrangeiros no índice, pessoal, ontem nós sabemos que venceu o INQ de queijo 18, entrou o INV de vaca 18. Pode ser de vaca, pode ser de vinho, pode ser de um monte de coisa começada com V aí. E aí, eles compraram forte, compraram mais de 11 mil contratos, né? E deixa eu ver se tem aqui o acumulado no Investimax. Não tem do dia 14, lá no site da Bovespa já tem. Só que veja que no mercado à vista, ó, no dia 2 eles estavam vendidos em 1 bi 113 milhões, foram para menos 519, menos 318, e estão comprando, ó, dia 7, 8 aumentando, ó, 10 aumentando. Tudo bem que no dia 13 diminuíram um pouquinho, então no dia 13 eles estavam com 602 milhões 477. Vamos ver até o dia 14 aqui para a gente comparar. Então eles estão comprando aos poucos, então deve subindo passo a passo, uma alta sinuosa, como a gente vem comentando aqui. Eu acho que amanhã vai ser um dia positivo, segunda também. E no mercado futuro, que foi onde a gente fez o desafio, o mercado, eu acredito sim que entre amanhã e segunda bate os 80 mil, sendo que é mais provável na segunda, no caso, né? Porque você está falando no mercado aqui, por exemplo, a 77.500, você está falando em um pouquinho mais de 3%, né? Você pega um dia 2%, abre o... Acho possível sim. Então, fazendo a conta aqui, 47 bi 669, 141, menos 47, 136, 011. Então, a gente está falando 533 milhões. Em relação a... Venderam, então, cerca de 70 milhões no pregão do dia 14, mas continuam comprados, tanto no à vista quanto no futuro. Ok? Então vamos aos... Fizemos já criptomoedas, bolsas americanas, petróleo em Londres e Nova York. Falamos do EWZ, Xangai, DAX. Então vamos... Falamos de 3 pedidos do YouTube, que eram que a gente usou o TradingView. E agora vamos falar aí de BRF, BTLW, Amar 13 e Vulc 3. Depois a gente faz IBOV, BOVA 11, índice dólar. Então vamos lá, BR Foods na tela. Então a BR Foods é uma das ações mais discutidas aí nas corretoras, nos fóruns, nos bancos. Alguns consideram uma pechincha, uma ação premium altamente descontada, e outros consideram um mico, uma ação que vai virar pó, uma nova eterna promessa. Eu fico no meio termo. Eu não digo, por exemplo, que BR Foods vai voltar para R$50, como muita gente fala, rapidinho, mas eu também não acho que seja um mico. Se você olhar esse gráfico aqui, a queda mesmo dela foi através de um ombro, cabeça, ombro, iniciado aqui entre setembro e outubro de 2017. Eu gosto quando eu vejo numa situação de fundo um padrão semelhante ao que trouxe a queda. E nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido aqui.
Então é algo que me chama atenção. Aí o investidor tem que avaliar se o risco faz sentido ou não. Eu vou até movimentar esse segundo ombro aqui, né? E nós temos um martelo. Qual que é a máxima do martelo? É 20,33. Se ela em nenhum momento fechou acima do 20,33, se fechar, é um acionamento de martelo. Simples assim. Vou falar de Amar 3, que é a Lojas Marisa. Uma situação semelhante. Caramba, é impressionante como meu celular toca. Não toca o dia inteiro durante o programa. Mas aí eu também poderia ter deixado no silencioso, né? Como eu não gosto de mimimi, era só ter deixado, né, pessoal? Mas é impressionante. Impressionante. Então aqui, nós tivemos um oco. Fez uma forte queda. Aqui não, aqui foi um pivô de baixo. A Marisa é uma ação de altíssimo risco, mas com um potencial semelhante. Eu tenho uma marcação aqui de simetria, não tem acréscimo de volume, mas está altamente descontada. Então essa é a Marisa. Aí vai no investidor estudar, de repente divide lote, mas é um dos papéis mais descontados que nós temos aí. Tem um ponto importante aqui também, né, que é no 5,35. Certo? É um dos setores penalizados junto com o educacional, elétrico aí. E como algo adicional, agora o cartezinho ele vai aparecendo conforme eu passo aqui, né? Não tá... Nós poderíamos traçar algo mais ou menos assim, que serve de referência. Acima de média. Ok, aí tem a VUC e tem mais alguma para finalizar os pedidos. BTOW. Amanhã a pessoa pediu para eu falar de siderurgia. Amanhã eu vou fazer Goal, Gerdau, Usiminas e CSN. Qual 3, par de 3 e GBIO33. Uau, que código. Então vamos lá, BTOW e depois a VUC. BTOW3. A BTOW está perto da máxima. Se a gente observar aqui um gráfico semanal, ela tem uma tendência de alta bem firme desde o final de 2016. Não é o tipo de ação, por exemplo, que se eu fosse montar... Por exemplo, eu vou montar a carteira da imersão, que vai ser dia 4, 5 de setembro. Eu vou montar a carteira. Por exemplo, é uma ação que entraria? Não. Ela entraria aqui, ó. A partir desse dia, que é o dia 8. Por quê? Rompimento falso. Acréscimo de volume, simetria em V. Onde é que está o alvo da simetria em V? Entre 31,78, 32,25. Aí seria a compra. Nesse momento, não. Pois, professor, eu estou comprado. Você está comprado, ó, você pega esse ponto aqui, 28,42, que você viu que foi respeitado nas últimas duas sessões, ou melhor, pega aqui a mínima do dia 15, 28,11, bota uns 5, 6 centavos abaixo e coloca teu stop preservando lucros. Porque se ela perder aqui, ela vem provavelmente aqui perto dos 26. 26,10, então, e talvez mais. Então essa aqui é a minha visão. No caso da VUC, o setor, se você pega ó, GR, ND3, pessoal procura, eu sempre... É claro, as técnicas apuradas, milimétricas tal, eu passo na imersão, passo material antes, tenho ao vivo e depois. Mas, por exemplo, você vai olhar uma ação, olha o setor. Então, por exemplo, você está pensando em VUC, vê Grendene, ó. Perdeu um triângulo, fez pullback, voltou. Aí você pega Arezo. Olha o setor. Né? Como são empresas palpáveis que as pessoas compram produto, muitas pessoas físicas operam. Eu vou lá e vejo o gráfico de Arezo, né? Não estou nem dizendo o que esses gráficos estão falando, mas você vai
vai estudando. Então, olho lá o gráfico de Arezzo, olho o Alpa 4. É uma das máximas do meu método, fazer isso para selecionar ativo. E aí eu olho, putz, não tem nada em tendência de alta, tal, mas está tudo muito descontado, né? Longe das máximas recentes. Aí eu vou na VUC, que foi o que o pessoal pediu. Se não me engano, o Lindomar, que sempre está aí na área, e mais alguns alunos. A ação está em franca tendência de baixa, desde março. Só que em março ela estava quase 11, agora está 5. Então, é aquela história. Uma coisa é comprar 11, outra coisa é comprar 5. Né? Aí você pega um semanal, ela corrigiu bem no semanal. Né? E se a gente interpretar isso daqui como um topo duplo, ela está aqui na base, longe de média. Então, é uma situação que chama a atenção. E tem também um candle aqui que é um martelo invertido, né? O rompimento da máxima no 5,13 poderia gerar entrada aí na ponta compradora, ok? Então, antes de eu falar de Petro, Vale Bancos, eu vou falar do Ibov, Ibova11, índice futuro. Eu só queria dar um recado rápido aqui que é da imersão. As vagas continuam abertas, né? A gente tem algumas vagas ainda, vão ficar abertas durante mais algum tempo, porque muita gente viaja, não vê o link, fica em dúvida se vai conseguir se programar para assistir a parte ao vivo, apesar que não é um fator determinante, porque tem a gravação desde o primeiro dia e você também recebe o relatório à noite do que a gente está fazendo. Então, quando eu falo na descrição do vídeo aqui, ó, então eu clico aqui, eu tenho acesso à imersão, esse link eu vou deixar. Eu mantenho, pessoal, o 360, que é o nosso curso de análise técnica, que tem aulas bônus de mini contratos de dólar, índice e montagem de carteira de ações. É o conteúdo mais completo pelo menor preço, custa R$ 1.500, está indo de presente. A imersão os dias ao vivo, 4 e 5 de setembro, durante todo o pregão. Você vai ficar comigo me vendo por um chat, ouvindo a minha voz, acompanhando a montagem da carteira, as operações com dólar, índice, fundos imobiliários, Bitcoin, aquilo que tiver oportunidade. Então ganha 30 dias o cartezinha, 2 semanas o grupo, mas quase sempre eu deixo mais tempo, com direito a permanecer depois se você desejar, mediante a mensalidade. Então tem um chat, que é o chat roll, você fala comigo, a transmissão em alta qualidade, se você quiser assistir em um celular é possível, em um tablet, um desktop, não precisa ter uma internet tão rápida porque tem baixa latência ao programa. Ok? E só o Top Trader 360 custa R$ 1.500. A imersão, o preço de tabela 2,5. A gente trabalhou durante anos informando com esse valor. E aqui também. Aí você fala, putz, dá R$ 4.000, mais 2 semanas no grupo e cortesia, tudo isso daí dá 5,5. A gente está fazendo por um valor de 12 de 190 ou 1.900 à vista. Então é isso mesmo. Tem algumas vagas ainda. Quando as vagas se esgotarem, a gente tira o link de circulação e vida que segue. Ano que vem a gente monta uma outra turma. Deve ser realmente o último curso do ano, ok? Então é isso aí, recado dado, vou deixar o link. E antes de Petro, Vale Bancos, vamos falar do Ibovespa. Às vezes o pessoal reclama, né, às vezes a performance de um ativo não vai na velocidade que ele quiser. Eu tenho negócios no mercado imobiliário de construção, que vocês sabem aí, reforma, compra. Não é uma imobiliária, é um negócio particular, mas coisas simples, em regiões mais humildes, mas que é bacana também, tem liquidez. E na área de estética voltada para o público feminino. Se as pessoas, por exemplo, acham que a bolsa muitas vezes frustra, monta um negócio. Lida com fornecedor, com funcionário, com impostos, com cartório, com a receita, com junta comercial, monta um negócio. Para quem muitas vezes reclama do emprego também, do patrão, da empresa que trabalha. Aí vai ver o que é bom aí para falar o português bem claro. Não que eu esteja reclamando, vocês nunca vão ver reclamando de nada, eu me posiciono, né? Mas eu digo até para os mais jovens que muitas vezes as coisas são diferentes do que se imagina. Inclusive muita gente dizendo pro camarada largar tudo e virar trader, day trader, scalper. É uma violência, na verdade, né? Não sobrevive um.
Então, pessoal, no caso do Ibovespa, um pregão lateral, testou a média de 5 como resistência, a banda de Bollinger inferior como suporte, fechou sobre a retração de 618. Então não tem alterações praticamente em relação à leitura de ontem. Se eu pegar o BOVA11, ele fez um movimento que a gente até comentou ontem que eu achava possível, que é o teste dessa LTA novamente. Somente abaixo de 73,24 eu acho que desanima um pouco o BOVA11, e acima não. Então mesmo um teste dessa região, 73,24, ou da mínima do dia 13, 73,27, é admissível. Mas o legal mesmo para quem espera alta seria o rompimento do pivô 75,99. Qualquer coisa que for contra o registro da candidatura do Lula, ou alguma coisa interna aqui da corrida presidencial, deve fazer o mercado subir bem, porque ficou atrasado hoje em relação às outras praças, né? Mas isso naturalmente em teoria. Aí nós temos aqui o dólar, né? Ele é a quarta sessão que ele trabalha no entorno aqui da região de 3.913. O que eu vejo é que se houver uma perda de 3.867, ele vem na média, sobre risco de perder e descer no 3.800. Agora, pessoal, se romper a máxima da semana 3.937.500, o alvo mais perto aqui seria 3.978, talvez até os R$4, que seria uma barreira ali psicológica, né? Ou, né, se a gente que usa o gráfico ajustado, aqui seria a máxima de junho, ok? Professor, tem um grande oco no dólar? É complicado falar em oco quando o ombro é mais alto que a cabeça. Eu já vi muita gente diferente, mas ver alguém que tem o ombro mais alto que a cabeça, eu não lembro de ter visto. Então, o que eu acho que seria inteligente, assim, para não começar a ver coisas aí no gráfico, eu acho que fazer isso aqui pode ter sentido. Você vai lá, traça uma LTB. Aí, ok. Ela pode ser uma barreira sim. Certo? E aí falemos do índice, depois a gente vai para os ativos fixos. O índice, um pregão praticamente lateral, né? 0,08 de queda, está no leilão. O ajuste deve ser um pouquinho favorável à queda, talvez 200 pontos. Né? Vamos ver o preço teórico aqui. Ó. Você vê que o último negócio 77,455, por enquanto no leilão 77,580. Então o índice, agora a gente está no V18, V de vaca ou de vinho, ou de outras coisas aí. V de volume, por exemplo, né? V de vermelho. Hoje foi um dia de queda. Então, pessoal, ele veio levemente abaixo da mínima de ontem. Eu acredito numa possível formação de pivô que seria acionado no 79,460. Mas tem que ficar esperto, né? A mínima e máxima foram mais baixas que ontem. O volume foi relativamente bom, mas pelo fluxo pode reagir e até pelo exterior. Então, se eu pegar um gráfico aqui de 15 minutos, não tem muita coisa para a gente ver, né? Um de 30. O que dá para a gente ver talvez seria imaginar isso aqui como uma espécie de triângulo. Pode ajudar numa referência, principalmente para quem opera curto, né? Será que algo assim faria sentido, por exemplo, né? Pensar em algo assim e algo assim, por exemplo. Faz sentido? Né? Possível. Né? Ok? E aí, vamos falar de Petro Vale Bancos, a gente vê como que o índice fechou. Então a Petrobras, hoje ela caiu de leve, a um ponto que era admissível, nós comentávamos ontem que é que ela pagou dividendos, aí deixa eu ver aqui, 21, esse ponto, eu vou ajeitar tudo aqui, se torna 21 e 22, pagou dividendos, desconta no gráfico, eu uso o gráfico ajustado, aqui seria 19,93,
Ok? Eu sempre pego as sombras, né? Esse daqui eu vou até apagar. Bandas de Bollinger estão estreitando na Petro. Ou na Petrus, né? Como alguns falam. 18,76. Certo. Então, qual que foi a mínima de hoje? 18,77. Então, é uma região de gap. Para mim, por exemplo, esse gap ser fechado, apesar de o mercado vai estar abaixo de 18,76, é 18,36, principalmente se voltar no mesmo dia com sombra. Eu acho que é uma situação interessante, só não seria interessante o mercado entender isso aqui como um ombro, cabeça a ombro. Né? Aí não seria legal, mas a frustração desse movimento pode gerar algo favorável à compra. Então, como amanhã é fechamento de semana, veremos. No caso da Vale, pessoal, eu comentava com vocês que nós temos um pivô de baixa, ó, topo, fundo, topo. O pivô foi acionado ontem a 50,72, fechou abaixo e hoje teve continuidade. Já perdeu aqui os 50,25 e deve vir aqui nos 49 fechar o gap, ou no mínimo aqui, que está bem pertinho, no 49,50. Ok? Fechou o gap, não entrou compra, alvo 47,35. No caso de BBAS3, uma seção bem lateral, também tem um fantasminha aqui de ombro, cabeça a ombro, mas a gente pode trabalhar na venda, vamos ver. Esse gap foi fechado, está sobre as médias, banda de Bollinger estreita também. Bradesco, um pregão parecido com o Banco do Brasil, né? Só que está abaixo das médias, não é legal ver Bradesco abaixo do 30,35 aqui. Você vê que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma série de pontos aqui em torno de entre 30 e 30,35, 30 e 15 e 30,35. E o mercado não vai ter vida fácil para romper aqui. Mas se for num dia bem positivo, rompe, e aí esse ponto passa a ser suporte, além do que o rompimento de 30,04 monta um pivô de alta, um mini mastro bandeira, digamos assim. Certo? Para finalizar, YouTube, hoje os bancos trabalharam alinhados, quedas aí em torno de 0,40. Seria interessante ver YouTube acima de 45 pelas razões expostas em Bradesco. Tem um mini mastro bandeira aqui também, o ponto-chave seria 44,53. O rompimento desse ponto eu acho que estouraria a média, esse fundo, esses topos e esse topo aqui também. Ok? Mas para anular qualquer fantasminha de figura de queda, teria que romper e ficar acima de 44,81. Aquela consolidação, né? Trabalhar acima que eu falo para ter algo novo. Pessoal, vou deixar o link da imersão aí. Muito obrigado. Espero que o conteúdo seja útil. Bons estudos, bons negócios. Deixem o like porque isso ajuda muito. Compartilhem o vídeo. Se cada um do canal compartilhar o vídeo com alguém, indicar o canal cresce, isso é bom. Participem da área de comentários, eu respondo com prazer. Ali eu acho que é uma troca de ideias muito interessante, é um processo dinâmico, democrático, limpo. E assim a gente vai crescendo e melhorando o nosso operacional. Ok? Um forte abraço a todos. Eu vou dar um palpite hoje num time que nem o meu. Hoje tem Bahia e Palmeiras. Pessoal que eu brinco no grupo do Cartola fala que toda rodada minha tem um jogador do Bahia. Então hoje eu vou dizer que o Bahia vai tirar o Palmeiras da Copa do Brasil. Não que eu queira, pelo fato de ser corintiano, nada. É só um insight. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos, bons estudos. Amanhã estaremos juntos no radar, se Deus quiser. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!